vídeo eu vou compartilhar com vocês qual foi o arquétipo que eu usei para mudar de casa, encontrar uma casa para eu ficar fixa. Vou compartilhar com vocês por que eu usei esse arquétipo, qual foi a estratégia que eu usei, até para vocês entenderem na prática como isso funciona, esse processo de escolha de um arquétipo, por isso que pode mudar, dependendo do objetivo, pode mudar de um arquétipo para outro. E esse arquétipo não só fez eu encontrar esse lugar para morar fixa, como também trouxe de presente um relacionamento. Trouxe um amor para minha vida depois de 4 anos sozinha. Já tem quase 4 anos que eu terminei meu último relacionamento, meu último namoro, que eu namorei aí por volta de uns 4, 5 anos. E já tinha quase 4 anos que eu estava sem um status de relacionamento, namoro, nem nada. E aí vou compartilhar até para vocês entenderem como funciona esse processo do arquétipo e também vou contar o que deu errado antes de dar certo, porque às vezes a gente traz um arquétipo para nossa vida e a gente acha que milagres vão acontecer da noite para o dia. Uma coisa que eu falo no curso Arquétipos para Enriquecer é que quando a energia do arquétipo entra, sai tudo que não está alinhado com aquela energia do arquétipo. Então você começa a passar por um realinhamento, os arquétipos também provocam catarses, eu falo isso no curso, inclusive está com as inscrições abertas aí, vai ficar só mais alguns dias abertas, porque sou eu que respondo os alunos e eu não tenho como responder muitos alunos, certo? Então, tem uma catarse que a gente vive com os arquétipos, de coisas que liberam da nossa vida, de coisas que saem da nossa vida. Antes de dar certo, dependendo do objetivo que a gente tem, dá um pouco errado, assim, traz uns desconfortos. Então eu vou falar desses desconfortos, eu vou falar das minhas frustrações quando eu trouxe esse arquétipo para minha vida, vou falar do que deu errado antes de dar certo, até para vocês entenderem como funciona esse processo de ação dos arquétipos na vida de vocês, tá bom? Então vamos lá. Comecei a sentir vontade de alugar, né, de ter um lugar para morar. Eu falo de alugar uma casa porque eu nunca tive sonho de casa própria, né? Já fiz vídeo em outros canais no YouTube falando que eu nunca sonhei com casa própria, eu nunca trabalhei para ter casa própria, não fazia sentido para mim porque eu não sabia nem qual era a cidade que eu ia gostar de morar. E como que eu vou comprar uma casa numa cidade que eu não me vejo, assim, né? A partir do momento que a gente entende que a gente pode escolher inclusive qual lugar que a gente vai morar. E eu não sabia qual era o lugar que eu queria morar, eu sabia que eu queria viver experiências fora do Brasil e eu nunca sonhei com casa própria, nunca foi uma coisa que fez parte do desejo do meu coração. Era desejo da minha avó, de um monte da minha família, mas eu nunca quis. Então, só que já tinha 9 meses que eu vivia assim, sem um lugar fixo. Então, mudar pra mim, mudar de casa não era um problema em questão. Por quê? Porque eu mudava muito de casa. Eu morei em vários apartamentos de Airbnb, morei em apartamentos em São Paulo, em Curitiba, em Balneário Camboriú. Tinha uma casa que eu alugava em Balneário Barra do Sul. Já ia para hotéis, hostels. Então, eu me mudava. Então, o meu problema, veja bem, não era mudança. Quando eu usei o arquétipo do gafanhoto, que já tem experiência aqui no canal, eu usei o arquétipo do gafanhoto porque eu morava numa casa fixa mais de 2 anos naquela casa e eu queria me mudar para uma outra casa. Quando eu fui embora para São Paulo, eu também já morava mais de 2 anos numa casa fixa. Depois que eu decidi ficar 9 meses aí transitando. Então veja bem, o meu problema não era mudar de casa, porque isso eu conseguia fazer com facilidade. O meu problema era, eu precisava parar em uma casa, eu precisava encontrar uma casa para ficar fixa e não ficar me mudando. Por quê? Porque eu queria ter um espaço fixo para gravar vídeo para vocês. Eu tô cogitando fazer pelo menos uma vez por mês aulas ao vivo com as minhas alunas. Então tudo isso requer um pouco mais de estabilidade, um lugar para fazer isso, com uma internet que eu sei que funciona, porque em cada lugar que eu ficava a internet oscilava bastante. Então eu comecei a desejar fazer outras coisas, de repente criar um outro projeto, um outro canal, talvez um outro curso. E aí quando você tá parada, que você não tem que ficar pensando qual é a próxima casa ou o próximo lugar que você vai morar, isso ficaria muito mais fácil.
Então, o primeiro ponto é isso. Eu queria uma mudança de casa, mas para uma casa fixa. E o problema não era a mudança. Então, qual foi o arquétipo que eu escolhi para parar num lugar fixo? Eu escolhi o arquétipo da árvore, que é um arquétipo que cria raízes. Você não fica mudando uma árvore de lugar o tempo todo, né? Você não fica replantando uma árvore de lugar o tempo todo. E aonde ela para, aonde ela cria raízes, ela dá frutos. Então, eu comecei a me conectar com esse arquétipo. Desde que eu estava em São Paulo, esse arquétipo meio que já aparecia um pouco para mim. E eu disse, tá, ok, vou viver, vou usar inicialmente esse arquétipo à medida que eu estudava ele, expandindo. Hoje ele faz parte não só por uma questão de estabilidade de casa, é um arquétipo que eu escolho usar como um arquétipo fixo. Então no curso eu falo, né, quais são os meus arquétipos fixos, assim, que eu não mudo independente da circunstância, que é também para negócios, para dar frutos, e se conecta muito com o que eu vivo profissionalmente falando. Mas então, eu queria criar raízes, eu queria parar num lugar. E a árvore é um arquétipo aí estático, parado, certo? Trouxe esse arquétipo para minha vida e comecei a procurar apartamentos para alugar. Achei uma casa muito legal mesmo. O piso eu não gostei muito, mas aí eu pensei, qualquer coisa eu troco o piso. Uma casa maravilhosa. E eu achei essa casa na sexta-feira, e na sexta-feira eu precisava ir para Balneário Barra do Sul. E na segunda-feira eu tinha um trabalho para fazer em Joinville, antes de voltar para Balneário Camboriú. E daí eu tava conversando com um proprietário, eu falei, olha, eu não vou estar final de semana em Balneário, e eu vou voltar na segunda-feira segunda-feira à noite para Balneário Camboriú. Então eu só vou poder ver a casa na terça-feira. Ele falou assim, tudo bem. Daí eu falei, se tu alugar, tu me fala. Daí ele assim, se tu quiseres fazer um Pix, eu reservo a casa pra ti. Eu falei, olha, eu não gosto de fazer negócio com pressa, não gosto de fazer negócio sem sentir, eu preciso ver a energia da casa, eu preciso ver a rua, né? Eu quero um lugar para que eu possa gravar, então eu preciso ver o movimento. Então, assim, tem várias coisas que eu preciso olhar e pra mim tá tudo bem. Se você alugar a casa, eu sei que não era pra ser e porque vai ter um outro lugar. Daí ele, não, beleza. Não transferi, daí ele assim, eu até prefiro também que seja assim. Fui o final de semana, passei final de semana com minhas filhas, na casa que eu alugava, né, pra ficar com elas e tal. Quando chegou na segunda-feira, fui pra Joinville fazer o trabalho que eu tinha que fazer e eu recebi uma mensagem do dono dessa casa falando assim, Dani, eu não aluguei a casa, então tá tudo certo pra amanhã a gente ver a casa? Eu falei, tá tudo certo então. Aí eu voltei segunda-feira à noite, depois de fazer meu trabalho de Joinville, pra Balneário Camboriú. Aí eu falei pra ele, eu só não vou hoje porque eu vou chegar muito tarde em Balneário. E eu reservei um hotel, porque era mais prático chegar no hotel, aí de manhã eu tomava café e tava tudo certo. Que daí eu pensei, vou reservar esse hotel na segunda à noite pra terça e de terça pra quarta. Porque eu pensei, eu fechando a casa, aí eu já compro pelo menos a cama e depois eu vou ajeitando e fazendo as coisas, o estúdio pra gravar e tudo do jeito que eu quero, com calma. Beleza, fui pro hotel segunda-feira à noite, acordei terça-feira, tomei meu café e aí eu falei assim, que horas que a gente pode marcar? Ele assim, pode ser as 2 horas. Eu falei, tá bom. Quando chegou meio-dia, eu já tava super animada. Pra mim, assim, já tava super certo e eu ia morar naquela casa, era aquela casa, era aquela casa. Chegou meio-dia, eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, tudo certo pras 14 horas? Tava chovendo ainda. Aí ele assim, eu não vou poder ir. E só respondeu isso. Nossa, eu fiquei tão brava, tão brava. Primeiro, porque eu tenho um valor de compromisso muito forte, assim. Liberdade é uma coisa importante pra mim e compromisso também. Então, quem já fez consultoria comigo sabe que no horário marcado eu tô esperando a pessoa para fazer a consultoria. Quando eu marco que eu vou liberar uma aula, uma coisa, claro que imprevistos podem acontecer. Mas se um imprevisto acontecer, eu preciso avisar, eu preciso comunicar. E se eu não tivesse entrado em contato com ele, ele não teria me respondido. Aí eu já fiquei muito chateada por isso. Aí eu falei assim, tudo bem. E aí eu fiquei chateada, eu fiquei angustiada, porque eu pensei, nossa, vou ter que procurar outro lugar pra ficar. A mudança, que não era um problema. E aí fiquei muito... E ele não falou mais nada. Aí quando eu fui ver no anúncio, eu vi que ele tirou o anúncio. Ou seja, ele alugou a casa. Ele poderia ter dito, Dani, já aluguei, olha, tem uma pessoa que veio aqui, ficou e tal. Aí eu fiquei muito incomodada, chateada. Mas aí eu pensei, bom,
não era pra ser, porque eu fiquei criando uma expectativa que podia ser o final de semana inteiro. Eu disse, tá bom. Aí comecei a procurar um outro apartamento, porque também não queria ficar em hotel, porque precisava gravar os vídeos, precisava gravar o conteúdo pro canal, e o hotel não é o melhor lugar pra fazer isso. Aí comecei a procurar um apartamento pra alugar. Aí achei um apartamento em Balneário Camboriú, que eu achei maravilhoso, já tava todo pronto. Eu amo decoração, amo. Eu não sei nem como que eu não trabalho com isso, mas eu sou apaixonada por decoração de casa desde sempre, assim. Eu amo comprar tapete, eu amo. E aí, eu cheguei nesse apartamento, eu pensei, que apartamento legal. E era a primeira vez que ele estava sendo alugado pelo Airbnb. Eu pensei, de repente, abro mão dessa vontade que eu tô de comprar as minhas coisas e tal, que eu sempre gostei muito. E de repente eu alugo aqui por 1 ano. Aí o cara que me recebeu no apartamento, ele falou assim, olha, Dani, é a primeira locação, conversa lá que eu acho que pode dar certo de tu alugar por mais tempo. Aí, tipo, tinha uma TV grande, sofá que eu gostava, cama confortável, geladeira que eu gostava, tipo, tudo alinhadinho, assim. O cara até comprou flores pra botar no apartamento. Daí, quando eu fui entrar no aplicativo pra ver a disponibilidade, ele já não tava mais disponível no outro final de semana. Ou seja, lá ia eu ter que me mudar de novo pra um outro apartamento. Aí eu já tava ficando um pouco incomodada, porque eu já tava com muita vontade de parar, né? E eu pensei, lá vou eu de novo me mudar. Aí é essas horas que dá a sensação, nossa, o arquétipo não tá funcionando, nossa, as coisas não estão funcionando, nossa, né? E eu não tenho, hoje eu não penso mais isso porque eu já uso arquétipo há muitos anos e eu sei que funciona, eu sou convicta que o arquétipo que eu trago pra vida, eles fazem, né, um movimento. Tá. Aí, não deu certo. Aí comecei a procurar apartamento, continuei procurando apartamento enquanto tava nesse apartamento que eu tava, e eu achei um apartamento lindo, num condomínio que eu não conhecia em Balneário Camboriú. E quando eu olhei aquele condomínio, assim, aquele apartamento, eu falei, nossa, que lindo! E ali eu senti vontade de comprar. Aí eu falei assim, sabe o que eu tô achando? Que esse arquétipo, olha minhas reflexões, eu tô achando que esse arquétipo vai me levar para um lugar onde eu vou querer ficar fixa, onde eu vou querer morar por muito tempo, onde eu vou criar de fato raízes. E eu comentei isso com uma amiga minha, com a Lara, né? Eu falei, olha, Lara, eu não sei. E eu comecei a sentir vontade de comprar casa, uma coisa que não é minha. Porque árvore, criar raízes, dar frutos, né? A árvore, ela fica muito tempo no mesmo lugar. Então, você ficar no mesmo lugar muito tempo, faz sentido você comprar uma casa. E eu comecei, eu tô achando que essa vontade que eu tô sentindo de comprar uma casa pode ser fruto desse enraizamento. E provavelmente eu vou alugar um lugar aonde eu vou depois querer comprar, aonde eu vou querer criar raízes. E aí eu achei esse condomínio, achei maravilhoso. Entrei em contato com o cara do condomínio. Tava dentro do que eu gostaria de usar de dinheiro nesse sentido. E aí ele assim, não, então tá, vamos conversando então. Aí tá. Estou eu numa reunião com uma amiga minha, a gente tava tomando chazinho e fofocando online, fofocando de trabalho, né, no sentido, não falando de outras pessoas. E esse cara do apartamento me manda uma mensagem. Ele falou assim, Dani, então... Aí o que eu perguntei? Eu perguntei sobre a questão das minhas filhas, né, se o acesso a condomínio era tranquilo e tudo mais, como funcionava para receber visita e tal. Aí ele me deu ali todas as recomendações. Quando eu encerrei a chamada com essa minha amiga, que eu fui ver o apartamento, ele não estava mais disponível. Nossa, aí eu fiquei muito chateada, muito chateada. Eu disse, caramba, poxa, eu já tava tão, sabe, que ia ser ali, tal e tal, tá. Daí, nessa de continuar procurando um pouco frustrada, eu pensei, bom, vai chegar final de semana, eu vou ficar com minhas filhas, eu vou reservar um hotel, vou me desligar de tudo, vou com elas pro hotel final de semana e vai ser isso aí. E alguns meses atrás, quando eu tava usando o arquétipo da sereia, apareceu um ex, uma pessoa do passado. E essa pessoa do passado foi uma pessoa bem importante na minha vida. É o pai da minha primeira filha que faleceu, no caso, o pai da Alexia, né? A gente construiu uma casa juntos no terreno da mãe dele, mas eu fui embora, deixei a casa lá, ele alugou a casa depois, tipo, não pedi nada depois. Eu falo mais disso no curso, que dessa coisa que eu tinha de desapego, de não lutar por aquilo que era meu por direito e tudo mais. E eu tinha bloqueado ele, porque eu disse, eu não quero mais ficar vivendo esse passado, eu não quero mais ficar voltando pro passado, eu não vou ficar mais andando para trás.
E aí, essa minha amiga falou assim, amiga, a gente quando tu tiver com isso resolvido dentro de ti, ele não vai mais, vocês não vão mais se encontrar, porque vai estar resolvido do lado de fora. Então, bloquear ele não vai fazer vocês não se encontrar. Por quê? Porque em algum momento vocês vão se encontrar. Porque como que a gente se reencontrou? A gente se reencontrou depois de 15 anos que eu fui embora da nossa casa, a gente se reencontrou. Quando eu vim de São Paulo para Balneário Camboriú, eu tava com muita vontade de sair à noite. Eu gosto muito de me levar para dançar e às vezes tomar um suco, tomar uma cerveja, ouvir uma música ao vivo. E fazia muito tempo que eu não fazia isso. E aí eu tava super cansada aquele dia e eu fui lá na praia sozinha, peguei o meu celular e botei no Google, todas as informações possíveis e botei. Um pagode em Balneário Camboriú. Aí o Google me deu ali algumas sugestões. E a primeira sugestão, ele deu o nome de um lugar que eu achei uma temática bem interessante, Barzinho Carioca. E eu nunca tinha ido nesse lugar. E aí eu entrei em contato no WhatsApp, perguntei se eles faziam reserva de mesa, se eles reservavam mesa para uma pessoa sozinha e tal. Eles falaram que sim, começava super cedo, 8h30. E aí eu pensei, 8h30 é bom porque vai acabar cedo, né? Já não tem mais idade para ficar até 3, 4 horas da manhã na rua. E aí eu fui para esse lugar. Fui pro hostel, me arrumei e fui. Quando eu cheguei lá nesse lugar, eu reencontrei nessa época eu não tava usando a árvore ainda, o pai da minha primeira filha, depois de 15 anos, que a gente não se envolvia, assim, né, tipo, de relacionamento afetivo, assim. 15 anos que a gente tinha separado. Aí ele levou um susto, eu também, porque eu não esperava encontrar ele lá, e ele muito menos eu me encontrar. E ali a gente conversou e foi ali que a gente começou a ficar, e aí depois disso a gente continuou se encontrando, e aí foi onde eu bloqueei ele, disse que eu não queria voltar nesse passado. Tudo bem. Aí eu decidi desbloquear, eu falei, bom, vou desbloquear, porque ele nem vai ver que eu desbloqueei ele, porque já faz tempo que a gente não conversa, a nossa conversa de certo tava lá embaixo, ele já viu que a fotinho dele sumiu e que ele tava bloqueado, então eu vou desbloquear só pra não ter nenhuma treta assim com o universo, nenhum bloqueio, vamos deixar solto, vamos deixar livre. E assim, eu desbloqueei ele num dia, no outro dia essa criatura me chama, ele assim, bloqueado? Aí eu falei, bloqueado, eu falei que eu tô cansada da nossa história, eu disse pra ele. Aí ele falou assim, meu Deus, eu falei, tu, o que tu tá me chamando, rapaz? Eu imagino que deve ter um monte de conversa aí. Ele assim, eu ficava todo dia olhando pra ver se tu tinha me desbloqueado. Eu imaginei que tu tava vivendo só o seu tempo. Daí nisso, a gente se encontrou e eu falei pra ele, olha, já faz tanto tempo que a gente casou, que a gente teve um relacionamento, que a gente teve a nossa filha. Eu disse pra ele, eu não consigo imaginar que a gente possa dar certo e tal. Ele assim, como a nossa história vira e mexe, a gente se encontra, assim, depois de anos, vamos tentar mais uma vez? Vamos para um vai ou racha, assim, tipo, ou vai, ou agora vai, ou ninguém mais procura ninguém. Aí eu pensei assim, cara, o que eu tenho a perder, né? Se não der certo, pelo menos é uma porta que eu consigo fechar na minha vida que precisa ser fechada. E aí eu falei assim, olha, eu tô procurando casa pra alugar. Ele assim, por que tu não vai lá pra casa? Aí eu falei assim, não. Eu falei, eu acho bom cada um ficar na sua casa, a gente vai se conhecendo, vai vendo como cada um tá. E aí, pra resumir, a gente acabou decidindo vir pra cá. E eu falei, olha, eu até vou pra tua casa com uma condição, né? Eu vou reformar tudo o que tá lá, porque eu não me vejo morando naquela casa daquele jeito, que é a casa que a gente morava com a nossa filha. Quando a nossa filha morreu, nós morávamos nessa casa, e inclusive aqui, onde é o meu escritório hoje, é o quarto que dormíamos eu, ele e a Alexia, e foi o lugar que ficava o berço dela. E quando ela morreu, era nesse quarto que nós dormíamos, né? Enquanto a gente estava construindo a nossa casa aqui atrás, que hoje está alugada também essa casa para uma pessoa. E o que eu vou dizer para vocês? Esse arquétipo me trouxe para um lugar que eu não imaginei, e na minha tela de celular, além dos arquétipos que eu uso, eu tenho a frase que Betty Russo fala muito, né? Vida me surpreenda. E de fato, a vida me surpreendeu num nível assim que depois de 15 anos eu vim para casa que eu morei com a minha família, com a minha filha.
E é muito bom ver que eu tô curada. É um lugar que eu sinto que eu vou criar raízes. E uma das coisas que eu aprendo com esse arquétipo é que tudo que é raso, tudo que não tem raiz, tudo que não tem fundamento, vai sair da sua vida. E se eu estou aqui, eu tô com essa sensação de que eu estou exatamente onde eu deveria estar, eu estou num lugar onde tinha raízes para dar frutos, né? Onde tinha raízes para prosperar, onde tinha raízes para crescer. Então, a gente se reencontrou. Depois de 15 anos, a gente decidiu tentar de novo a nossa história. A gente se conheceu, eu tinha 18 para 19 anos. A gente ficou alguns anos juntos e hoje eu tô com 38 anos, ou seja, né, a gente viveu uma história quando eu era adolescente. Agora nós dois estamos com quase 40 anos, ele também tem 38 anos. E eu fui pega de surpresa, assim, eu vim para um lugar que eu nem imaginava que eu viria. E futuramente a gente tem planos de depois fazer a empresa na casa que a gente construiu depois. A mãe dele ficou super feliz, minha avó ficou muito feliz, minhas filhas estão felizes também. E eu encontrei um lugar para parar, encontrei um lugar para ficar. E junto com isso veio um amor que tinha raiz, que sobreviveu ao tempo e que trouxe junto também um relacionamento, assim. E a gente tá em fase de adaptação ainda, né? Ele tem uma rotina totalmente diferente da minha, ele trabalha fora, inclusive na mesma empresa, ele já trabalha há mais de 15 anos nessa empresa. Ele mora na mesma casa que a gente morava, então ele ficou aqui por muito tempo. Teve um período da vida dele que ele saiu porque ele casou também, né? Ele teve outro filho. Quando ele se separou, ele voltou para essa casa, que foi a casa e aqui o quarto que a gente dormia com a nossa filha. Ele me mostrou um quadro, porque quando a Alexia morreu, a gente mandou fazer um quadro para colocar na sala. Vou postar aqui para vocês, que eu fiquei muito emocionada quando eu vi aquele quadro. E essa casa tem uma história, essa casa tem fundamento, essa casa tem raízes, e dizem que tudo aquilo que é da gente volta, né? Eu me lembro que quando a gente se separou, eu não levei nada, assim, eu não levei nada, eu simplesmente fui embora e não fiz questão de nada, nem de nada da obra, nem de tijolo, de nada. Eu sempre fui essa pessoa, hoje não, hoje eu já bato o pé por aquilo que é meu por direito, né? Mas naquela época, assim, eu sempre fui muito desapegada do material, assim. Tanto que quando eu fui para São Paulo, vendi toda a minha casa, todas as minhas plantas, meu sofá, toda a minha mobília, comprei uma mala e fui embora para São Paulo. Então eu não tenho esse apego a questões físicas, né? Mas a minha experiência com o arquétipo da árvore me surpreendeu por me conduzir para um lugar e eu fiquei muito frustrada. Hoje eu entendo por que aquelas casas e aqueles apartamentos não deram certo. E por incrível que pareça, ontem o cara de um apartamento me mandou um áudio falando da casa. Só que agora, tipo, meio que tarde demais, assim. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Que as minhas experiências com os arquétipos são incríveis, que eu não duvido dos arquétipos quando as coisas começam a dar errado. Eu me frustro como qualquer humano na Terra, eu me sinto desconfortável, porque eu crio uma expectativa achando que vai ser por aquele caminho, e aí o arquétipo te leva para um outro lado, para um outro caminho, que às vezes você nem imaginava, né? Mas que está alinhado e coerente com a energia daquele arquétipo. Então, a árvore, ela nunca vai te levar para um relacionamento raso. Tudo que não tem raiz, tudo que não tem fundamento, tende a sair da sua vida. Só que tudo aquilo que tem raiz para prosperar e para crescer, tende a retornar ou aparecer na sua vida. Então, a árvore me trouxe para uma casa que eu já morei, para uma casa que eu já trabalhei muito, tanto em obra, porque eu era louca da obra e da decoração, e foi muito legal ver meus dedinhos na parede, na casa atrás que a gente construiu, porque eu fiz tudo com massa corrida, fiz todo um trabalhado com a mão, e tá tudo lá ainda do jeito que eu fiz, assim, os meus dedinhos, muito incrível. A casa que eu vivi com a minha filha e que a gente construiu uma família há 15, 16 anos atrás, e me surpreendeu, assim, né? Então, assim, eu tava refletindo se eu ia trazer essa experiência pra vocês, porque é uma experiência muito pessoal,
E eu achava, e quando eu fiz o post, gente, depois eu conto o arquétipo que eu tô usando para conseguir parar. Eu fiz um post aqui no YouTube, ali na comunidade, falando isso. Mas na minha cabeça, assim, quando eu fosse contar o vídeo da árvore, eu ia falar de como foi o processo de conseguir alugar uma casa. Nem pensei na possibilidade de comprar, porque a possibilidade de comprar começou a aparecer, a vontade de comprar uma casa começou a aparecer nos últimos dias, assim, né? Que eu comecei a sentir vontade comecei a procurar casa para comprar. Mas foi muito além do que eu poderia imaginar, assim, e foi rápido, foi fluido. Daí no domingo eu saí do hotel, ele já foi nos buscar com o filho dele, eu e as minhas filhas, a gente foi levar elas. E na volta eu já vim pra cá, já fiquei aqui. Aí a gente começou a fazer reforma, comprar aqui que era um quarto de fazer o estúdio para eu trabalhar, para eu gravar, para eu produzir minhas aulas, meus conteúdos. Reformamos também o nosso quarto, mudamos o piso e tudo mais. Estamos agora na parte da sala, então tá um pouco de eco porque a gente tá em obra. E aí também ele sai para trabalhar o dia todo, eu também tenho a minha rotina aqui de trabalho. E moramos nós dois aqui, agora final de semana vem os nossos filhos pra cá. Então vem minhas filhas, vem o filho dele, vem a mãe dele também, porque é a minha sogra. E é muito legal, porque ela cuidou muito de mim quando a minha filha morreu, a Alexia. Ela pegou férias pra cuidar de mim, porque eu não comia, eu só queria ficar na cama, eu só chorava, fiquei muito mal. Eles inclusive queriam me internar no hospício, assim, porque eu fiquei muito fora da casa, surtava, dormia na rua. E ela ficou o tempo todo ali cuidando de mim, me dava comida, assim, comprava vitamina, aquele sustagem, porque eu não conseguia, não comia mesmo, assim, me levava pra terapia. Ela é minha avó, assim, muito presente, então ela cuidou de mim como filha, assim. E aí ela assim, bem-vinda, ela assim, eu não vou te dizer bem-vinda de novo à família, porque tu nunca saiu, né? Todo mundo sempre gostou muito de ti, todo mundo sempre falou muito de ti, então tu praticamente nunca saiu da família. Então é isso, né? Eu vim para um lugar que já tinha raízes e que já tinha frutos, né? Que já teve frutos, que foi a nossa filha, Alexia. E essa foi uma experiência com um arquétipo maravilhoso. Não é um arquétipo rápido, é um arquétipo, como eu já falei para vocês, de longo prazo. Mas hoje eu já fui muito essa pessoa imediatista que queria as coisas para ontem, que queria as coisas rápidas. E hoje eu tô indo para um lugar, depois de eu me desconectar dessa fênix, né? De vai cá, sobe e desce, qualquer coisa eu não quero mais, qualquer coisa termina, nananã. Para uma vida com mais estrutura, né? Com uma vida mais alinhada, com coisas, buscando por coisas mais sólidas. E junto com isso, com essa vontade de coisas mais sólidas, mais enraizadas e que tenham mais significado, mais sentido, veio também um relacionamento, veio uma casa, enfim, veio uma nova vida, totalmente uma nova vida que eu me sinto preenchida, assim, que eu me sinto satisfeita, que eu me sinto cheia. Então a gente sábado passou na rua vendo coisa de decoração para casa, aí almoçamos fora, porque sábado de manhã ele também trabalha, e é isso, assim, nem sei dizer pra vocês, assim, eu ainda tô processando um pouco do que tá acontecendo, mas eu tô muito feliz mesmo, e por isso eu sou tão convicta, assim, os arquétipos, quando a gente vive os arquétipos, não quando a gente acha que o arquétipo sozinho vai mudar a nossa vida, ou sabe, quando a gente se isenta de responsabilidade, mas quando a gente integra um arquétipo, eu falo muito, aqui eu falo de ativação de arquétipo, no curso eu falo da gente integrar o arquétipo. Quando a gente vive o arquétipo, quando a gente imagina como o arquétipo agiria, né? Quando a gente se aprofunda no arquétipo, a gente começa a entrar nessa frequência e as coisas de fato começam a mudar. E claro que algumas coisas vão sair da nossa vida que não estão alinhadas com essa frequência. E a gente precisa aceitar e deixar ir, liberar essa catarse para que a gente se conecte com aquele objetivo. Então, se a gente bota um lobo para ter parcerias equilibradas, para a gente ter fidelidade, para a gente ter do lado pessoas que têm compromisso, naturalmente tudo aquilo que é raso, tudo aquilo que não é equilibrado, tudo aquilo que um dá mais que o outro, vai sair da nossa vida, né? Então o arquétipo também passa por um processo de catarse. E às vezes a gente vai se entristecer antes de se alegrar, porque faz parte, tá bom? Bom, gente, essa foi uma experiência com o arquétipo da árvore. De fato, agora eu parei num lugar, né? Agora eu tenho um lugar para gravar. A gente, no final de semana, saiu para comprar
vaso, botar as pedrinhas ali. Eu ainda tô nesse processo de decoração e pedreiro e coisa arada. E eu tô feliz, tô muito feliz, porque realmente eu sinto essa estrutura que eu busquei junto com esse arquétipo pra minha vida. Tanto no meu negócio, aliás, nos meus negócios, né, que eu não tenho só uma fonte de renda, quanto hoje na minha casa, quanto na minha postura, quanto no relacionamento que hoje eu tô vivendo. Então, é um arquétipo maravilhoso. E por isso vocês também não me vê falando de tantos arquétipos aqui no canal. Porque eu prefiro aprofundar, trazer várias experiências sobre um mesmo arquétipo, para vocês não verem arquétipo como descartável, como uma energiazinha que vocês usam aqui, acolá e ficam trocando o tempo inteiro. Porque eu preciso me aprofundar nesse arquétipo para trazer para vocês. Tem muitos arquétipos que vocês me pedem, mas por isso que eu faço isso de uma forma gradativa. Para quê? Para ter consistência, sabe? Para que a experiência realmente seja sólida, para que ela integre e a gente veja de fato bons resultados na nossa vida, certo? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com todo o amor e carinho, com a intenção mesmo de vocês entenderem como funciona o processo de um arquétipo. E para vocês entenderem também que um arquétipo não é uma brincadeira, assim, e que realmente, quando a gente se alinha, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, tá bom? Bom, então tá. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho mais da minha vida, clique em gostei. Se inscrevam aqui nesse canal, que tem muito conteúdo para chegar. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos.